Salve Deus. Bom, como nós comentamos, então, nessa pequena introdução, né? O tema de hoje é a respeito de relacionamentos e sentimentos. Eu vejo pelos e-mails que eu recebo no dia a dia que mais da metade se refere a consultas a respeito disso. De relacionamentos, gente que reclama da solidão, ou gente que não entende como é a convivência com o seu companheiro, por que tem tantos problemas, ou, enfim, é uma gama de pequenos tópicos, né, de subtópicos abordados a respeito de relacionamento que vão desde o relacionamento familiar entre pai, filho, mãe, irmão, até o relacionamento entre companheiros, amigos, casais. Tá? E isso tudo, gente, porque fundamentalmente a gente precisa separar, aprender a separar os três reinos de nossa natureza. O que é físico, o que é emocional e mental e o que é espiritual. Eu sempre falo para vocês que a nossa vida é uma balança que tem 3 pratos a serem equilibrados. Nós temos um corpo físico, nós temos a mente que controla as nossas emoções também por reações químicas, os nossos sentimentos, e nós temos o lado espiritual. Distinguir o que é físico é muito fácil, porque o corpo físico, né, nós já temos a noção clara do que é o que tem de mais palpável na nossa vida, mas quando chega na distinção entre o que é emocional, sentimental, mental, ou melhor, alma, e o que é espiritual, a gente confunde tudo. A gente bagunça as coisas. Porque existe muito de subjetivo no nosso lado mental, no nosso lado emocional, que forma a nossa alma. Para aqueles que ainda não têm essa noção exata, fixem bem. Alma é a sua personalidade transitória. Alma é você hoje. É a Iris, é a Vanessa, é o Elvis. Isso é a sua alma, é a sua personalidade hoje. O seu espírito, nós nos referimos como individualidade. A individualidade congrega todas as suas almas, todas as personalidades que você já teve, toda a experiência que você já acumulou nas suas idas e vindas por este plano físico, e mais a experiência transcendental do seu espírito, se ele teve em outros planos, em outros planetas, em outras situações. Isso é individualidade. É o que congrega tudo. Alma, sempre que vocês ouvirem falar em alma, na nossa doutrina, nós estamos nos referindo à sua personalidade transitória, às suas emoções, aos seus sentimentos, aos seus pensamentos, hoje. Tá? Isso tem que ficar bem claro para vocês. E individualidade é o conjunto de tudo. Né? A Maiara foi uma grande rainha no passado, em uma das encarnações, na outra ela veio como escrava, era pretinha que só. Né? Tudo isso faz parte do espírito dela, da individualidade dela. Essa pode ser a encarnação mais importante de toda a história do seu espírito. Mas pode também ser a menos importante. Nós não temos como avaliar isso, a não ser que vocês despertem um contato com o próprio Espírito. Tá bem? Tá clara essa parte? Individualidade, personalidade. A alma da personalidade, espírito da individualidade. Tá bem? Os nossos sentimentos, as nossas emoções fazem parte da nossa alma.
fazem parte da nossa alma. E muitos confundem isso. Muitos acreditam que não, que todo relacionamento é transcendental e faz parte do seu espírito. Não. Você pode ter uma programação espiritual para encontrar com determinadas pessoas, para ter determinados reajustes com algumas pessoas, tá? Mas a ligação espiritual, que pode estar também na sua individualidade, ela pode estar lá, também na sua individualidade, quando você está encarnado, ela faz parte da sua personalidade. Esse contato, o seu relacionamento com as pessoas, vai fazer parte da sua personalidade. Você vai reagir de acordo com o conhecimento, com a educação que você teve nessa vida. Ah, mas eu encontrei com tal pessoa e parece que eu já conheço ela há não sei quanto tempo. Isso com certeza é espiritual. Pode até ser que exista uma relação espiritual, porque a maioria dos nossos encontros foram programados para a nossa encarnação. Tá? Mas a sua reação e a reação da outra pessoa vai depender da personalidade que ela hoje está tendo. Vai depender de todo o contexto social, educacional, familiar que você teve e que a pessoa teve desde que ela encarnou nesse plano para direcionar como que vai ser esse encontro. Então não adianta ficar buscando no espiritual justificativa para tudo quanto é tipo de relacionamento, porque você não reage de acordo com o seu espírito o tempo todo. Você reage de acordo com a sua personalidade hoje. É a sua personalidade que está sendo burilada, preparada. É a sua personalidade hoje que você começa a modificar, que você começa a criar condições de demonstrar a sua evolução. Os anseios espirituais que surgem nos encontros e nos relacionamentos, sejam familiares, como eu disse, ou seja, das pessoas que nos encontramos no dia a dia, a relação espiritual entre tudo isso, muitas vezes, não é porque você tem que ter uma ligação, porque é um grande reencontro. Não. Já vamos chegar mais adiante e voltar a esse pedacinho aqui. Bem, nossa individualidade, o nosso espírito, é conhecedor dos nossos encontros, reencontros e desencontros. Sim. Existe uma programação. Porém, nosso livre-arbítrio está na nossa personalidade e, de acordo com todo esse contexto que eu já falei, é que nós decidimos como agir. Tá? A união entre... Eu queria falar, eu não coloquei aqui, mas antes de entrar na parte dos casais, eu coloquei nos textos de dentro da nossa apostila, né? Antes de falar dos casais, né, eu quero falar da relação familiar. Porque quando nós entramos no tema dos casais, aí nós vamos nos distanciar desse começo que pode ser muito importante. Nossa relação familiar, família kármica, família biológica e família espiritual. Família biológica, você nasceu de uma determinada concepção, do seu pai e da sua mãe, biológicos. Pode ser que você tenha uma relação kármica direta com eles, mas pode ser que não. Muitas vezes, uma criança é deixada num orfanato ou é entregue para um tio, para a avó cuidar.
para um outro parente, ou mesmo para uma pessoa desconhecida tomar conta, porque aquela ligação inicial era uma relação biológica. Foi uma ligação biológica. O que tinha que acontecer era aquela concepção. Não existia a necessidade daquela criança, né, de você, que foi, digamos, aquela criança, permanecer ligado àquela pessoa que te concebeu. A sua relação espiritual eugármica estava com outra pessoa, que talvez não fosse conceber, ou talvez não estivesse em condições, no tempo programado, de lhe receber como filho biológico. Então, muitas vezes, a gente, sem ter um conhecimento, nós não enxergamos um palmo na nossa frente a nível espiritual, nós julgamos que está tudo errado, nossa, a mãe tinha que ter assumido o filho e tal. O ideal seria isso, mas nós não temos que julgar esse aspecto. Aquele que foi deixado com outro para ser criado, podem ter certeza que existiu sim um planejamento espiritual para isso. Aquela ligação inicial foi com aquela família biológica, ou os pais biológicos, é melhor dizer assim. E às vezes aquela criança nunca mais vai se interessar sobre esse assunto. Às vezes aquela criança não sente necessidade de ir buscar quem foram os seus pais biológicos. Não sente a curiosidade, quem será que foi a minha família? Mesmo porque essa família, essas pessoas que o conceberam, na maioria dos casos, simplesmente procura esquecer. Quando entrega, procura esquecer. Alguns permanecem ligados, sentem essa necessidade de religamento, de reatar. E aí, onde pode residir um reajuste espiritual. Lembremos que muitas vezes a gente pensa, nossa, fulano foi abandonado, ou mesmo eu fui abandonado. Mas nós não sabemos que espírito está por trás de mim, da pessoa que foi abandonada. Esses dias atrás um médium, veio me procurar preocupado, dizendo que, puxa vida, eu tenho um parente que ele está para desencarnar, e ele fez um monte de filho, deixou um monte de filho jogado por aí, que ele nem sabe, e eu acho que ele está até com medo de morrer, porque ele já imagina o que ele vai encontrar lá do outro lado. Ele fez um monte de besteira, deixou 15 filhos perdidos por aí. Né? E estava preocupado, a pessoa realmente, esse médico estava muito preocupado com isso. E no entanto, gente, a gente não sabe se essa mesma pessoa, que aos nossos olhos parece ter cometido uma coisa assim, puxa, horrível, às vezes ele pode ter sido abandonado por todos esses que hoje foram seus filhos. E o reajuste está se processando da única maneira que foi possível fazê-lo. O reajuste sempre se processa. Ele é programado para que aconteça por amor. Mas se ele não for por amor, se não houver compreensão, um entendimento, e esse reajuste não possa se processar por amor por conta disso, ele vai se processar pela dor. Bem? Família kármica. Quase todas as famílias se reúnem, em a maioria dos seus membros, por uma ligação kármica. Não é porque são bonzinhos, porque já se juntaram em outras vidas, porque já existe uma longa história que nos acompanha de amor. Isso é muito difícil. Não estou dizendo que não existe, mas é muito difícil. A maioria das famílias se junta karmicamente. Talvez a única maneira que você teria de amar
o seu assassino, aquele que tirou a sua vida no momento mais feliz da sua encarnação anterior, seja recebendo ele como filho. Porque a maioria dos pais, não todos, mas a maioria dos pais se enternecem ao ver aquela criança recém-nascida, passam a amá-la naturalmente, imediatamente. Às vezes, aquele que foi a nossa vítima também, pode vir como nosso filho, uma situação inversa. Aquele que nós vitimamos no passado, se colocando na posição contrária, né? A gente que tirou a vida dele numa outra situação, hoje a gente vê e dá a vida a esse filho. E vamos ter que fazer com que ele aprenda a nos amar, nos respeitar. Talvez a única forma dele também encontrar a maneira de perdoar e reequilibrar aquela energia seja nascendo como filho. E passe a admirar os seus pais. Porque nós temos o ímpeto inicial, não, no crescimento, isso é entre todos os animais, não só da raça humana, que tem pensamento e sentimento diferenciado, mas de admirar aquele que é o nosso progenitor, nosso pai, nossa mãe. Esse encanto tantas vezes se quebra, né? Porque a gente vai descobrindo as falhas, a gente vai descobrindo outros heróis, a gente vai descobrindo gente que é mais inteligente, mais bonita, e muitos acabam deixando de lado seus pais. Outros não. Outros têm aquela admiração inicial e os pais conseguem fazer com que aquela admiração se mantenha por mais tempo, ou talvez pela vida toda. Esses fatores dos agrupamentos familiares serem kármicos é que nós, como médiuns, temos a obrigação de compreender bem e jamais julgar. Jamais julgar. Em uma família, você tem 2 irmãos que tiveram exatamente a mesma criação, receberam o mesmo amor, estudaram nas mesmas escolas, tiveram a mesma atenção, os mesmos brinquedos, e um vira bandido e o outro vira um médico. Não é assim? O que vai explicar isso? É o transcendente espiritual. Muitas vezes os pais acabam até esquecendo aquele filho que é melhorzinho, né? Para se dedicar e se preocupam e tentam dar atenção àquele que causa mais problemas. Aquele que dá dor de cabeça, aquele que causa problema. E o filho, às vezes, que é o bonzinho da história, né? Não consegue entender, não consegue aceitar isso. Poxa, eu faço tudo para os meus pais e não dá bola para mim, fica dando bola para o bandido, meu irmão. Por quê? Porque existe sim uma relação kármica espiritual. Existe sim uma cobrança interna que aqueles espíritos têm, que os pais sentem a necessidade de amparar aquele filho. Porque talvez já tenham feito muito mal para ele no passado. E buscam de todas as maneiras corrigir isso inconscientemente. Sem saber o que fizeram, sem saber qual foi a situação. Porque se soubessem, talvez, nunca tentassem resolver a situação. Não, esse camarada já era tranqueira da outra vez, continua tranqueira de novo. Não quero saber não. Então, nas famílias, esse sentimento de reajuste é muito forte. Às vezes a gente encontra uma afinidade espiritual dentro do seio familiar. Às vezes você consegue ter a sorte de ter seu esposo, sua esposa, que tenha uma ligação direta com você espiritual. Às vezes você consegue encarnar como filho da sua mãe espiritual. Às vezes você consegue ter ao lado da sua família irmãos espirituais que estão no mesmo nível que você de evolução
E por isso se entende, se compreende tão bem. Mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Isso é merecimento. Você conseguir vir em uma família e obter dessa família relacionamentos sadios, na mesma condição espiritual, é um merecimento muito grande. Porque são mais exceções nesse nosso planeta de reajustes, de karma, do que uma coisa de regra. Tá? Dentro dessa nossa apostilinha que eu vou passar para vocês, nós vamos encontrar aqui no segundo texto, eu ainda não vou entregar, porque senão fica todo mundo lendo. No segundo texto, nós temos aqui uma aula de Tia Neiva, a transcrição de uma fita dela, em que ela fala só sobre a família. Tá? Eu vou ler uma partezinha aqui para vocês, que vocês reflitam sobre isso e nós continuemos e encerremos essa parte familiar. Salve Deus, meus filhos, minhas filhas. Quando nós viemos para a terra, chegamos cheios de amor para aqueles que se dizem nossos inimigos. Nós contraímos uma dívida e pedimos numa encarnação para vir e para resgatar esta dívida, para fazer voltar a Deus aqueles irmãos, as nossas vítimas, que tanto ofendemos, que conduzimos com nossa ira e incompreensão ao erro. Chegamos aqui equipados de tudo que é bom, e que aqui criamos uma família com nossas vítimas do passado. Dívidas, desamor de outras eras, encarnamos, e Deus nos concede a graça da escolha. Muitas vezes, um homem e uma mulher vão longe buscar seu companheiro, sua companheira, para se reajustarem e receberem em seu lar suas vítimas do passado como filhos queridos. Deus nos dá a bênção do amor para amar os filhos, filhos que, cheios de esperança, recebemos nos lares, mas chega a triste hora dos reajustes. O homem, impensadamente, abandona aquele lar. A mulher, muitas vezes, nas horas mais difíceis, não lhe ajuda. Não ajuda a mãe que deu vida àquele filho e se transformam em inimigos. Filhos, uma vez mais se lançam contra os seus assassinos. E pior faz ainda, joga os filhos contra a mãe, joga as mães contra os filhos. Esse homem perde tudo. O filho passa a não confiar em ninguém. Não acredita na mãe, não acredita no pai, não acredita em quem lhe deu a vida. Por quê? Por falta de paciência, por falta de amor, ou melhor, por irresponsabilidade do próprio espírito. Meus filhos, a família é algo muito sério. Estou vendo um caminho desastroso. Um homem se perdendo por falta do olhar daquele que lhe pôs no mundo, por falta do amor da mãe, daquela que diz que seu próprio pai é um irresponsável, um tirano. E esse homem caminha desesperado, sem lei, sem Deus. O Deus era sua mãe, que nunca lhe ensinou, que nunca colocou no seu coração. Então, não existe Deus para este homem. E a vida vai cada dia se complicando por esses corações impensados. Eu não aceito. Eu não aceito que um homem seja criado sem o calor de sua mãe. Então, firme nesse propósito, estou aqui, amando vocês cada vez mais, e digo pela luz dos meus olhos que entreguei a Jesus, que sou verdadeiramente vossa mãe. Tenho amor por todos como se fossem filhos de minhas entranhas. Amo verdadeiramente porque nós, filhos de Santa Branca, todos vós, meus filhos, só encontrarão o caminho da verdade e do amor se me tiverem como mãe. 1000 pessoas falam que eu sou líder, que eu domino vocês. 20.000, 70.000, sabe Deus. Eu não sou nada, eu sou apenas mãe. E vocês me acompanharão porque eu tenho o Espírito da verdade e posso dizer a vocês o que eu estou dizendo. Filhos queridos do meu coração, vamos erguer nossas mentes, vamos lembrar daquele Espírito desejoso de acolher em seu lar aquelas vítimas que já estão como obsessores
E vamos pedir para Deus o amor. Vamos lembrar daquele espírito que não tinha a oportunidade de uma encarnação, pedindo a Deus a caridade, uma oportunidade de vir nessa encarnação como mãe. Salve Deus. Eu sei que em muitos casamentos a incompatibilidade é tão grande que é preciso um desquite, uma separação. Eu não sou absolutamente contra. Eu sei que pode haver desespero, dor, ou vai piorar a situação daqueles que vieram receber essa oportunidade de amor. Muitas vezes eu digo, vá meu filho, faça a separação, você tem a bênção de Deus, certo? Mas quando fizer, saiba repartir com amor. Nunca jogue um contra o outro. Lembre-se desse filho, lembre-se de fazer do seu filho aquilo que você não conseguiu ser. Salve Deus. Meus filhos, eu estou dizendo com o coração cheio de mágoa, porque vi acontecer e senti uma dor muito grande. Meus filhos, quem você está dizendo é sua mãe. Eu crio moças, jovens na minha casa, como se fossem meus próprios filhos. Muitas vezes tenho problemas de separação entre eles, de casamentos de desquitados. Eu vi uma jovem esposa com 3, 4 filhos, e o marido encontrou uma outra mais bonitinha, e aí ele abandona aquela esposa, abandona aqueles filhos e começam novamente. Porém, antes se amavam, pediram a oportunidade de virem à terra, de se encontrarem para criar suas vítimas, e terminaram subindo com suas vítimas ainda mais enfurecidas. E a inimiga, os inimigos não sobem. Isso acontece até com as almas gêmeas. Às vezes, 2 espíritos se amando vêm na terra e precisam de uma prova. Uma das mais dolorosas é a traição, a mentira. E aqueles 2 entes queridos, às vezes, se traem entre eles e sofrem terrivelmente. Muitas vezes passam 100 anos no canal vermelho vagando sem poderem chegar nas suas origens. Que isso não aconteça com o filho de seta branca. Que a vida aqui seja diferente. Que a gente possa, quando houver necessidade de dividir nossas vítimas, faça com dignidade, faça com amor. Não destrua o que vocês fizeram com tanto sacrifício. Não abandone a bênção de Deus, porque Deus abençoou você quando você veio para cá encontrar com o amor de sua vida, com o seu esposo, com sua esposa, e aqui a traição, as ganâncias sociais, enfim, tudo acontece. Salve Deus. Vocês vão encontrar, eu não vou ler, porque senão nós vamos ficar lendo a aula inteira, né? Um texto específico aqui sobre interação familiar, onde tem uma introdução completa, um texto específico sobre o esposo, a esposa, e outro sobre os filhos. Tá bem? Vamos começar a falar, então, dos casais. Alguém quer perguntar alguma coisa até aqui? Nada? Nada? Salve Deus. Iris, pergunte isso. Não? Bem. Como que se unem os casais? Marcos, responda, Marcos. Uma paixão louca. Uma paixão louca? Você olha, o negócio parece que vai dar certo pro resto da vida. É. O negócio meio fulminante, afinidade que é a Maria. Agora você fala a resposta. Afinidade. Todos os casais, seja qual for, seja da maneira que for, eles se juntam inicialmente por afinidade. Mesmo a mais terrível cobrança que vai existir entre o casal, começa com afinidade. Eles têm uma afinidade vibracional. Eles já tiveram uma encarnação conjunta. E para que eles se reencontrem e não surja imediatamente um antagonismo, aparecem primeiro as boas recordações. A gente sente as boas vibrações do passado. E os casais, mesmo aqueles que foram ferrenhos cobradores, inimigos de outras vidas, acabam se juntando
em duas situações. Primeiro, ou para promover um reajuste com amor, ou para que exista um choque, aquela energia seja manipulada e cada um possa seguir para o seu lado. Essa é uma realidade muito dura. Ninguém vem para se juntar e se separar, e se juntar, e se separar, e se juntar, e se separar. Não. A gente vem aqui, a gente encarna nesse plano, com o planejamento de ter um companheiro, de ter uma companheira. A gente tem essa programação no nosso espírito. A gente se prepara para determinados encontros, para determinadas situações. Nos aproximamos por afinidade. Só que, muitas vezes a gente se precipita. A gente já quer ficar junto logo. A gente já quer morar junto, a gente já quer casar, a gente daqui a pouco já está grávido, né? Né? E aí, você acaba trazendo mais um espírito, e com esse espírito você traz um compromisso. Você ser pai, você ser mãe, você traz um compromisso que você faz com aquele espírito. Então a coisa vai ficando mais difícil. Às vezes era para vocês se encontrarem, vocês terem seus choques, fazerem as pazes, cada um seguir sua vida. Foi uma pessoa que passou pela sua vida, que você reajustou e pronto. Não era para casar, ter filho, comprar as coisas e brigar para dividir depois. Não, esse sofá é meu, você leva a geladeira. Não era para tanto. Mas a gente tem livre-arbítrio, a gente tem paixão, a gente tem desejo, e pelo desejo a gente faz besteira. O desejo físico influencia fortemente nas nossas emoções e nós tomamos decisões que refletem no espírito, que refletem no seu karma. Nós chegamos para esta encarnação com condições de realizar todos os nossos reajustes e ainda sermos felizes. Só temos que saber escolher, só temos que não meter a pata, só temos que não nos precipitarmos. Identificar se a nossa união é por afinidade ou cobrança, mas sempre tomando em conta que mesmo as que são cobrança iniciam com afinidade. Pergunte, Marcos. E através, por exemplo, através do conhecimento que a gente tem, a gente como Jaguar, a gente pode, no caso, a gente pode identificar isso aí que você falou. Pode. E a gente identificando e querendo passar fora, para não haver o reajuste. Não é para não haver o reajuste. O reajuste já está acontecendo naquele momento. Que eu como Jaguar, já penso isso que você está falando. Eu já analiso primeiro, ver se o negócio vai pegar. Não sei se eu quero reajustar não, Eu sei que o negócio vai... Não, gente, mas aí é que está. Você teve o encontro, você sentiu aquele sentimento, você teve aquele sentimento, teve aquela afinidade, né? Mas se vocês conseguirem partir em paz, sem mágoas, o reajuste está feito. Então o negócio... Entende? O reajuste é vocês conseguirem se encontrar com o seu inimigo, porque teoricamente vocês já se perdoaram. Teoricamente você veio para cá, você recebeu a oportunidade de encarnação, porque você queria perdoar todo mundo. Você recebeu a oportunidade de encarnação porque você queria perdoar todo mundo. Pensem nisso. Aí, a prova é você encontrar com o seu inimigo. Uma perdoadinha, mas... Isso aí numa boa. Uma perdoadinha. Não é? Isso aí numa boa. Você dá de cara com aquela pessoa que
que acabou com você, ou que você acabou com ele, ou que vocês se mataram junto. Né? Você realizou a pior traição do mundo para aquela mulher e ela te matou, te tirou a sua vida. Teoricamente o negócio estava mal meio equilibrado. Mas ficou a mágoa, ficou o rancor, ficou a necessidade do perdão. Se você realmente foi sincero, se você realmente tinha essa capacidade de perdoar, quando se encontrar com ela de novo, você vai conseguir resistir ao desejo. Azar. Eu já sempre percebi isso, o esquema é Uma sair boa. Uma boa. Né? Ou se vocês dois, né? Ou se vocês dois cedem ao desejo, porque o desejo começa no físico. O desejo começa no físico. Tá? Esse é um dos pontos que ninguém fala e a gente tem que entender. O desejo ele é físico inicial. Aí, se vocês conseguem ter um contato físico e ser amigos, não enfiar no envolvimento, não fazer com que você, caso tenha filho com geladeira, fogão, um carro, pronto, comprou o carro, danou-se. Né? Porque para dividir o carro é complicado. Diga, Marcos. Mas aí tem aquela parte também do reajuste, mas um reajuste com comissão. Né? Então como é que você vai sair fora? Como é que você sairia fora desse reajuste? E como seria um reajuste com comissão? Se você tem uma missão com essa pessoa, é diferente. é diferente no caso. Você não Tá? vai se reajustar. Porque você veio para reajustar o amor. Você veio para reajustar com, não, mas eu não suporto essa pessoa mais. Você que escolheu ficar com ela. Você que escolheu ficar ali. Não, eu vou embora. Vai embora, cara. Siga seu caminho. Mas lembre-se que, por que existem os reajustes? Vou perguntar agora. Quem me responde isso? Nilma, você. Por que existem os reajustes? Porque não existiu o perdão inicialmente. Exatamente, mas vamos mais profundo. Os reajustes existem porque tem uma vibração, porque tem uma energia a ser manipulada. Vou contar para vocês um troço muito difícil de vocês engolir. Enquanto existir uma pessoa, um espírito vibrando contra você, sua evolução não é completa. O que determina a sua evolução é você se libertar das suas vibrações. Né? A história de Aragana, por exemplo, é o que tranquiliza a gente um pouquinho. Né? Porque Aragana, uma guia missionária, Aragana Vermelha, que evoluiu, chegou a um plano espiritual, porém, ela tinha um ex-marido dela, que ela tinha matado, né? Que continuava preso no etérico, vibrando nela. E por ela é que espiritualmente foi criado o grande tribunal de julgamento, o Arameio. Para que aquele espírito perdoasse ela, libertasse-a das suas vibrações. Entende? Por isso que a cada dia, conforme a gente vai evoluindo, a gente tem que se tornar pessoas melhores, espíritos melhores, para nos libertar das vibrações. Para quando aquele que a gente fez uma besteirinha para ele, quando ele olha para você, você assim, puxa, o cara realmente mudou, que bacana. E esqueça de você, ou de todo como um exemplo. Porque é isso que a gente faz aqui, nos tronos. Às vezes chega um espíritozinho, um cobrador seu, que você fez uma barbaridade com ele. Mas ele chega aqui, ele é trazido por um mentor. Bravo! Às vezes o mentor diz assim, eu vou levar lá para você dar um jeito naquele cara. Às vezes o mentor traz o espírito aqui, o espírito olha, você feliz que te encontrar. Tá frito, tá frito. Vou colar nele o resto da encarnação dele. Quando o espírito vê, você ali na mesa doutrinando.
Aí o Espírito está vendo, você está abrindo um portal e encaminhando um monte de espírito. Aí o Espírito vê o seu comportamento, a sua conduta aqui dentro do templo. Porque o mentor é legal, o mentor traz ele para observar você aqui dentro do templo. Ele vê você dormindo no colchãozinho dentro do templo. Né? Ele vê que você está lá dormindo no colchãozinho, né? Que a coisa está assim para você. Com dinheiro. E às vezes, aquele espírito vem. Ele veio com a energia de algum paciente, ele veio colado em algum paciente. Chegou aqui, quando ele veio para passar, ele sentiu a sua energia. Ele sentiu o seu amor naquele momento. Ele não tem nem que falar nada com você. E você às vezes não vai nem saber que é um cobrador seu. Às vezes você acha que você está passando um cobrador do paciente, e é o seu que está passando ali. Vocês nunca sabem, nós nunca sabemos quando vamos encontrar nossos próprios cobradores. Pode ser que você esteja atendendo um paciente, e aquele espírito que incorporou ali seja o seu cobrador. Por isso, recebam a parás com amor aquele espírito que projeta ali. Por isso, doutrinadores, não façam doutrinas mecânicas, coloquem emoção nas suas palavras. Porque aquele espírito vai sentir, e pode ser aquele ali, que vai começar a te acompanhar e te atrapalhar a vida do tempo, ou pode ser aquele ali que vai subir e vai trabalhar para evoluir, só para poder te abraçar quando você chegar lá do outro lado. Só para poder dizer para você obrigado. Nós nunca sabemos quando isso vai acontecer. Bem, os casais... Mestre, Pergunte. por gentileza, e como é receber um próprio cobrador sendo aparado? Como funciona? Se é que você vai saber. Se é que você vai saber. Sabe? Se eu receber um cobrador meu, Você tem que receber é porque ele já todos. vai ser levado? Seria uma Não, pode ser que não. Porque aí não depende da minha doutrina, depende de quem está doutrinando. Ele Pra eles depende fazerem. dos dois. De como você recebeu esse espírito e da doutrina do doutrinador. Sim. Como receber os espíritos? Bum! Porrada na mesa, incorpora, vira, faz aquele trejeito todo. O espírito chega ali para você incorporar ele está com raiva, ele pode estar revoltado, ele pode ter passado, sabe Deus, por que situações que ele passou no etérico. Aí você junta o sentimento dele com o seu, com a sua própria frustração e permite ele externar tudo isso. Ou você mentaliza, salve Deus, meu irmão, salve Deus, vamos ficar tranquilo, você está sendo recebido agora, tem uma doutrina aqui, vamos prestar atenção nessa doutrina. Ou você mentaliza isso. Ou você mentaliza com amor aquele espírito, porque você está consciente. Ou você mentaliza em favor daquele espírito, ou você se mistura com ele e cai na bagunça. Ou você permite que os seus sentimentos, suas próprias frustrações, se juntem aos sentimentos daquele espírito. Ou você, por exemplo, acabou de ser traído, e chega um espírito que também é traído, e você permite que as suas emoções se cruzem. E você tem o mesmo sentimento que ele. É você ali que faz 50% do trabalho. É o aparar ali que faz 50% do trabalho, que mentaliza com amor ou mistura-se com o sentimento do espírito. Ou o aparato está ali incorporado com o sofredor, pedindo ajuda para o preto velho dele, ou ele está, esse espírito aqui é forte, esse espírito aqui, puto, que vontade de dar murro na mesa. 50% de cada um. E, mestre, e mesmo que o doutrinador faça a sua parte, faça a doutrina com amor e eleve, o espírito pode ver o comportamento do aparar e voltar. Pô, ele não mudou nada, eu vou voltar e falar dele. Claro, sem dúvida. Entendeu? Então você pode ter o melhor doutrinador do mundo ali. Você podia ter ali atrás de você ali o Trino Tumushi, mestre Mário Sassi, sabe tudo, decodificador da nossa doutrina. Uma percepção
fantástica. Podia fazer a doutrina mais perfeita e com mais amor do mundo. Se o seu comportamento não corresponde, o cobrador é seu, o espírito. Esse cara é legal, mas esse outro que está aqui, não. E, mestre, eu como Apará, se eu recebo um cobrador meu, eu vou sentir Talvez. alguma uma coisa? Será que... Não, meu irmão. Isso daí é muito do momento. Isso não tem como a gente padronizar e dizer assim, olha, você sente tal coisa, tal coisa, tal coisa, isso quer dizer que você tem um espírito assim. Não. Tá? Mesmo porque entre os próprios espíritos pode haver uma mistificação. Tá? Entre os próprios espíritos pode haver uma mistificação. Por quê? Porque um espírito, quando ele chega aqui, ele também vem com uma roupagem. Ele também está numa roupagem. Às vezes um espírito de grande hierarquia, nos planos escuros, para dizer dessa forma, né? Ele pode chegar aqui vestido de rei. Ou pode chegar aqui bem humildezinho, sem dizer quem ele é. Não? Diga, Mayara. Como assim eles têm as suas mistificações? É o que eu estava explicando aqui. Um espírito, por exemplo, de alta hierarquia, lá no Vale das Sombras, por exemplo, ele pode vir aqui para ver o que está acontecendo nesse lugar. E pode chegar aqui como se ele fosse um Zé Ruela. Um espírito assim, Normal. sem procedência nenhuma, que vem aqui só para receber uma doutrinazinha e ir embora. E pode chegar um espírito aqui que se acha, né? Mas não é nada. Não tem Mas nada. ninguém entra aqui sem a permissão do... Sim, você acha que os Merton não permite? O Merton permite, sim. Uma vez eu recebi no Angical um espírito que veio dizendo que era meu pai. E com um médium de extrema confiança. E aí? Aí eu fiz 3 perguntas. Ele disse assim, não, você não é meu pai, já sei onde é que está meu pai. Aí fiz o batalar, o espírito foi e voltou para João, dizendo, meu filho, você passou no teste, viu? Explica para eles que teu pai é desencarnado. É claro, né? Não, porque ele pode estar dizendo que era seu pai de outra encarnação, né? Não, mas era Queria mais vamos dizer, do meu pai dessa encarnação. Né? Então, isso pode acontecer. Um espírito sofredor não tem compromisso com a verdade. Por isso que eles não se comunicam nos tronos, gente. Por isso que um espírito sofredor não pode vir conversar com vocês aqui nos tronos, não pode ir contar história para o paciente, porque eles não têm compromisso com a verdade, não. Isso é uma proteção para todo mundo. Inclusive para parar. Que passando a comunicação com o sofredor pode ser completamente desacreditado. Porque o espírito sofredor vai usar muito dos sentimentos do próprio aparelho. E os piores. Tá bem? Quer perguntar mais, Mela?